Olá, pessoal. Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática na Rede Municipal de Governador Valadares. A aula de hoje é de geometria e nós vamos falar sobre os elementos primitivos da geometria. Estão lembrados da aula passada que nós conversamos? Quais são os elementos primitivos da geometria? Nós temos o ponto, nós temos o segmento de reta, a semirreta, a reta. Vejam aqui que eu tenho o desenho de um ângulo, né? O ângulo AOB, e nesse desenho do ângulo foi traçada uma linha. Estão lembrados? O nome já está ali, a bissetriz. O que é bissetriz de um ângulo? É o segmento que divide o ângulo ao meio. Isso nós vimos na aula passada. Vamos praticar um pouco. Considerando as retas e os pontos assinalados na figura abaixo, identifique os pontos que pertencem à reta R. Vamos ver aqui quais são os pontos que pertencem à reta R. Vejam, a reta R está aqui. Quais os pontos pertencem à reta R? O ponto B e o ponto A. Pontos que não pertencem à reta R. Quais são os pontos que não pertencem à reta R, segundo o nosso desenho? Nós temos o ponto C e o ponto D. Vamos continuar. Pontos que pertencem à reta S. Vocês estão observando a reta S? Nós temos o ponto A e o ponto C. Não pertence à reta R. Quais os pontos que não pertencem à reta R? Nós temos a reta S. Desculpa, gente, eu troquei. Quais os pontos que não pertencem à reta S? Então, quem não pertence a S é o ponto B e o ponto D. Pertencem às retas R e S, pontos comuns às duas retas. Nós temos? Sim, nós temos aqui o ponto A, que é comum às duas retas. Vamos continuar. Considere as retas e os pontos assinalados na figura. Quais pontos são colineares com? O que são mesmo pontos colineares? O próprio nome diz, pontos colineares estão na mesma linha, na mesma reta, né? Ou segmento. Então, quais são os pontos colineares com A e B? Quais são os pontos colineares com A e B? Eu tenho o ponto C e o ponto P. Pontos colineares com M e N. Ó. Entre M e N, quais os pontos que eu tenho? D e P. Resolva o problema. Carlos, Beatriz e Caio moram na Rua Retorna, cada um em uma casa. A Rua Retorna não tem curva. Se não tem curva, dá a entender que é o quê? Uma reta, né? Beatriz mora à mesma distância de Carlos e Caio. Então, veja só, eles moram numa rua que não tem curva e a casa da Beatriz fica à mesma distância da casa do Caio e à mesma distância da casa do Carlos. Ela está ao meio, né? Letra A. Carlos, ao sair de casa, caminha 73 metros em linha reta por essa rua para chegar à casa de Beatriz. Então, eu tenho aqui ó, a casa de Carlos, a casa de Beatriz, a casa de Caio. Carlos caminha 73 metros até chegar à casa de Beatriz. Qual é a distância entre as casas de Carlos e Caio? Gente, muito fácil, né? Observe aqui que eu tenho uma reta, na representação de uma reta. A casa de Beatriz está na metade desta reta, né? Então, ela divide a reta ao meio. Estão lembrados do nome da reta que divide o segmento ao meio? Mediatriz.
Beatriz, não é isso? Então, se a casa de Beatriz está na mediatriz da reta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar 73 vezes 2, não é isso? Que está na metade do caminho. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14. Então, a distância que Carlos vai percorrer é de 146 metros, não é isso? Que nós vimos aqui, ó, que a distância da casa do Carlos para Beatriz é de 73 metros vezes 2, 146 metros. Só o desenho mostrando. Se você representar a rua retorna por uma reta e as casas por ponto, qual delas representará o ponto médio do segmento, cujas extremidades serão as duas outras casas? Então, estão lembrados do desenho? Então, qual que representa o ponto médio do segmento? A casa da Beatriz. Leia as informações e responda as questões. Alguns profissionais, como pedreiros, arquitetos e engenheiros, usam em seu trabalho o instrumento chamado esquadro. Eu trouxe aqui o esquadro para mostrar para vocês, né? Nós usamos esse instrumento também, o esquadro, nas aulas de geometria. Então, veja só aqui. Né? Em cada esquadro acima, um ângulo reto está destacado com uma cor. Nós temos aqui o esquadro e nós temos o ângulo reto aqui no esquadro, né? Nós temos aqui o ângulo reto. E no desenho do exercício, o ângulo reto foi destacado de uma determinada cor. Que cor é essa? A cor amarelo, não é isso? Cor amarela. Observando ainda a gravura do esquadro na questão anterior, responda: os outros dois ângulos destacados de cor azul são ângulos agudos ou obtusos? Estão lembrados o que é um ângulo agudo e o que é um ângulo obtuso? Nós vimos aqui na representação, né, no esquadro, que nós temos aqui um ângulo reto. O que é então um ângulo agudo e um ângulo obtuso? Né? O ângulo agudo é um ângulo que ele é menor do que 90 graus. Então, eu vou desenhar aqui o ângulo reto, que ele é de 90 graus. O ângulo agudo é um ângulo menor que 90. Então, este ângulo aqui, ó, ele é menor do que 90. Este ângulo aqui também ele é menor do que 90. Então, ele é um ângulo agudo. E o que seria um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Então, os dois ângulos destacados de cor azul, eles são ângulos agudos ou são obtusos? Vamos observar o desenho? São ângulos agudos. Por quê? Porque medem menos de 90 graus. Observe a figura abaixo e responda. Na figura, determine a medida dos ângulos AOC e AOB, sabendo que OD e OE são bissetrizes dos ângulos de AOB e BOC, respectivamente. É muito simples, muito fácil. Veja só, esse segmento de reta aqui, ó, OD, ele é bissetriz do ângulo AOB. Se é bissetriz, o que significa? Que divide o ângulo ao meio, que tem a mesma medida. Então, aqui também, ó, eu vou ter 30, certo? Então, eu tenho que o ângulo AOB, ele vai ser igual a 60, ó, né? Ele vai ser igual a 60. A mesma coisa, segundo o problema aqui, eu tenho que o segmento OE é bissetriz do ângulo, né? BOC. Então, se O é bissetriz do ângulo BOC, está dividindo ao ângulo ao meio. Se eu tenho aqui 20,
Aqui também eu vou ter 20. Agora, ficou fácil responder o exercício, que foi pedido a medida do ângulo AOC. Quem é o ângulo AOC? AOC. Então, o que eu tenho aqui? 30 mais 30 mais 20 mais 20, né? AOC vai ser igual a 60 mais 40. Igual a 100 graus. Certinho? Vamos continuar. Observe as imagens dos ângulos a seguir e responda. Identifique a figura em que a semirreta OB é bissetriz do ângulo dado. O que é bissetriz? O segmento que divide o ângulo ao meio, só observando os desenhos. Este segmento aqui, olha, ele está dividindo os dois ângulos aqui ao meio? Não, nós vemos que este ângulo aqui, o desenho é maior. Esse aqui, ó, está dividindo ao meio? Também não, esse aqui é maior do que este. Aqui pelo desenho já dá para ver que este ângulo aqui é bem maior, não é isso? Então o segmento que mostra, o ângulo que mostra que o segmento OB está sendo dividido ao meio é este aqui, a letra B, não é? Nós temos aqui que aqui, ó, representa a mesma medida, é até um ângulo reto, né, que foi dividido ao meio pela bissetriz. Classifique cada afirmação em verdadeira ou falsa e marque a alternativa de acordo com sua resposta. Um ângulo que mede 29 graus é obtuso? O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Então, o ângulo que mede 29 graus é obtuso? Não. Essa afirmativa é falsa. Qualquer ângulo agudo é menor que um ângulo reto? Um ângulo reto tem 90 graus. Qualquer ângulo agudo é menor que um ângulo reto? Sim, é menor. Um ângulo raso é menor que um ângulo agudo? O que é um ângulo raso? É um ângulo que mede o quê? 180 graus. Então, um ângulo raso é menor que um agudo? Não, né, gente? Falso. Um ângulo maior que 90 graus é obtuso? O que é um ângulo obtuso? Ângulo maior que 90 graus. Então, essa afirmativa é verdadeira. Observe a figura e considere que o ângulo EOA é raso. Então, este ângulo aqui, ó, é um ângulo raso. Que informação eu tenho sobre o ângulo raso? É um ângulo cuja medida é 180 graus, né? Vamos lá. Determine o valor de x em grau, sabendo que a semirreta OC é bissetriz do ângulo BOD. Então, veja só, o ângulo BOD, semirreta aqui, OC, que é bissetriz desse ângulo. Como calcular o valor de x? Eu tenho uma informação, que o ângulo AOE é um ângulo raso. Eu conheço aqui o valor de dois ângulos. Eu conheço AOB, que é igual a 63 graus. E eu conheço o valor do ângulo EOD, que é igual a 27 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar o valor destes dois ângulos, né? 63. Oh, desculpa, gente, eu fiz o meu 3 aqui muito mal desenhado. 63 mais 27, eu vou ter aqui, ó, 10, 7, 2, 9. Eu vou ter 90. Então, eu sei que este ângulo mais este, o ângulo AOB mais o ângulo EOD é 90.
Se ele é 90, falta quanto para 180? 90, né? Falta 90 para 180. Então, se falta 90, e se eu sei que o segmento OC é bissetriz do ângulo BD, então cada pedacinho desse aqui vai medir quanto? Ó, 45, não é isso? Cada pedacinho desse vai medir 45. Tenho 90, 45, 45. Então, eu vou achar o valor do x agora fácil, olha. Eu vou fazer assim. Deixa eu só apagar esta continha que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer 2x mais 25 é igual a 45. 2x é igual a 45 menos 25. 2x é igual a 20, x é igual a 10. Então, eu achei que o valor de x é 10. Para testar, eu faço, ó, 2 vezes 10, 20, mais 25, 45. 6 vezes 10, 60. 60 menos 15, 45. Então, eu encontrei o valor de x, que é igual a 10. Vamos ficar por aqui. E para acessar a nossa plataforma, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!